Bom dia para quem está vendo essa live hoje de manhã, domingo de manhã, a gente está aqui falando de amamentação. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que vai ver essa gravação dessa live. Essa é a nossa 7ª live da minissérie Eu Vou Amamentar. A gente está encerrando hoje a minissérie. Essa semana foi uma semana muito especial, porque foi uma semana dedicada às grávidas, para que as grávidas obtivessem informações a respeito de amamentação, que entendessem, né, todo esse processo, entendessem como é importante se blindar dos palpites e que não existe outra forma de se blindar dos palpites que não seja por meio da informação e do apoio, né, porque ninguém amamenta sozinha e ninguém amamenta com tranquilidade se estiver desinformada. Eu acho que o primeiro passo assim, para esse caminho da amamentação ele é sempre no sentido da informação. Assim. É claro que existem inúmeros outros fatores, inclusive a sorte está envolvida, né, na amamentação. Mas o fator determinante da amamentação é a informação. É a informação que vai diferenciar aquela mulher que vai ficar suscetível, fragilizada, extremamente fragilizada e vai ser influenciada pelos palpites, ou aquela mulher que vai dar conta, né, de superar aqueles desafios com mais tranquilidade e tudo mais. Então, quando a gente tem informação, fica muito mais fácil de contornar todos esses desafios. Hoje, então, é a nossa última live. A partir de amanhã, eu vou ter a honra de receber uma porção de casal grávido na nossa plataforma de amamentação para casais grávidos. Então, a partir de amanhã, vou me dedicar exclusivamente para dar as boas-vindas para esses casais que estão a fim de se preparar, de estar aí com as questões de amamentação na ponta da língua ou então na palma da mão. E vou ter o maior prazer, a maior honra de receber todos esses casais na 3ª turma da plataforma de amamentação para casais grávidos. E aí amanhã vai acabar a minissérie, acabou todas essas preparações por aqui no Insta, voltamos à programação normal e aí eu me dedico exclusivamente lá para a área de membros da plataforma. Gente, hoje vai ser uma... Bom dia, Jaquelina, de Luxemburgo. Tu sabe que eu acho que tu participou de outras lives várias vezes aqui, né? E o meu esposo vai para Luxemburgo no mês que vem, porque ele encontra uns parentes aí em Luxemburgo e tal e vai fazer a cidadania dele. Daí eu falei para ele, ó, tem umas parentes tuas participando da live também. Então vamos lá, hoje vai ser uma live de perguntas e respostas. Eu já abri a caixinha ontem, né, para deixar algumas perguntas e também à medida que eu for respondendo as perguntas da caixinha, né, quando eu terminar da caixinha, eu vou responder as que vocês deixarem aqui, tá? Então já pode fazendo pergunta que assim que terminar as da caixinha eu já olho aqui para responder. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui pelas primeiras, ó. Ordenha, vou botar aqui, peraí. Aqui, ó. Olha aí, ó. Ai, mas eu não vou para Luxemburgo, Jaquelina, só meu marido mesmo que vai. Dessa vez eu não vou, mas um dia eu vou. Calma, não vai demorar muito não. Ordenha pré-natal perde o colostro ou quando o bebê nascer produzir mais? A ideia da ordenha pré-natal é que seja um estímulo durante a gestação, para que a gente consiga estimular a produção de colostro da mãe. Se você ordenhar no pré-natal, você não perde aquele colostro. Você apenas estimula a produção dele. Olha só, a ideia da ordenha pré-natal ela não veio aqui do Brasil. Aqui no Brasil não se aceita levar o próprio colostro para a maternidade, né? Aquilo que você ordenhou no pré-natal para a maternidade. Mas em outros países aceita-se. Então, esse protocolo de ordenha pré-natal, na verdade, ele não surgiu aqui. Ele surgiu em outros países. E mesmo que a gente aqui no Brasil não possa levar esse colostro para a maternidade, né, esse colostro ordenhado para a maternidade, ainda assim parece ser vantajoso para as mulheres que têm alguma questão na amamentação, né? Tipo, mulher que fez cirurgia de redução de mamas, mãe de gemelares, mulheres que podem ter algum atraso na lactogênese 2, né, que é quando começa a produzir o leite de transição, então, tipo hipertensão, por exemplo. Mulheres que tiveram diabetes gestacional, essas mulheres, os bebês delas vão ter necessidade, né, de um aporte energético maior, para eles não fazerem hipoglicemia, né, no pós-parto. Então, para essas mulheres pode ser vantajoso, mas sempre lembrar que aqui na nossa realidade a gente não pode levar esse colostro ordenhado para a maternidade. Isso não quer dizer que você tem que necessariamente dispensar esse colostro, né? Porque dentro da sua casa, por exemplo, se você optar, você pode
armazenar o colostro e quando você receber alta da maternidade, usar esse colostro que você deixou em casa e oferecer para o seu bebê, né? Porque lembra, o leite vai descer entre o segundo e o quinto dia de vida do bebê. Se você já recebeu alta da maternidade no segundo dia e voltar para casa, você pode usar aquele colostro que você deixou armazenado em casa. Mas para a maternidade não pode levar aqui, tá? Então, respondendo, a ordenha pré-natal não perde colostro, você estimula a produção de colostro e quando o bebê nascer vai produzir mais sim, tá? E ela só é indicada mesmo, assim, só vale a pena pensar nessa questão da ordenha pré-natal se você faz parte de um grupo de risco para amamentação, né? Porque se você não tem nenhuma cirurgia na mama, tá gestando um bebê só, não tem nenhuma patologia na gestação, né? Nenhum exame alterado e tal, cara, não tem por que ficar pensando nisso durante o pré-natal, tá? Vamos para a próxima. Eu tô vendo que vocês estão fazendo perguntas e depois eu vou olhando uma por uma, tá bom? Peraí. Mães com peito pequeno podem ter mais dificuldades de amamentar? Olha, depende. Depende do que você diz que é dificuldade também, né? Por exemplo, mães com o peito pequeno podem ter dificuldade de talvez amamentar deitada. Porque amamentar deitada, a mama meio que tem que cair por cima da cama. E se a gente tem um peito bem pequenininho, pode ser que a gente tenha dificuldade de posicionar o bebê nessa amamentação deitada. Assim como mães que têm um peitão têm dificuldade de posicionar o bebê na posição tradicional, por exemplo, né? Então, se a dificuldade está relacionada a posicionamento, pode ser que a mãe que tem um peito menor tenha dificuldade de fazer algumas posições. E de novo, né? Não existe posição certa, não existe a posição padrão para todo mundo. A gente vai ter que fazer ali o nosso Mama Sutra com o nosso bebê e ver o que funciona pra gente. Agora, se você tá falando com relação à produção de leite, peito pequeno não quer dizer que a gente vai ter alguma dificuldade na produção de leite, tá? Não necessariamente, especialmente se esse peito pequeno não está relacionado a alguma questão de hipoplasia mamária, né? O pouco desenvolvimento das glândulas mamárias. Peito pequeno só não quer dizer absolutamente nada, tá? Então, respondendo a tua pergunta, se for uma questão de produção ou então de posicionamento, para qualquer contexto, qualquer tamanho de peito pode rolar uma dificuldade ou outra, mas com relação à produção, não necessariamente o peito pequeno vai fazer produzir menos, tá? Isso não tem nada a ver, assim, eu sou uma pessoa de peito pequeno, atendi já várias mulheres com peito pequeno que amamentaram seus bebês exclusivamente sem nenhuma questão. Agora, quando o peito pequeno está relacionado a alguma má formação, como é o caso da hipoplasia mamária, que tem características muito específicas, se você for pesquisar, por exemplo, no Google, você vai ver. São mamas que têm formatos mais tubulares, a região da areola e do mamilo tem características bem específicas. Então, nestes casos específicos que estão relacionados a uma formação das glândulas em menor quantidade e tudo mais, aí pode sim ter alguma questão na produção. Deixa eu só tirar aqui que tá vibrando meu celular. Aí. Tá bom? Tô adorando que esses coraçõezinhos aí estão subindo aí o tempo todo durante a live. Tô me achando. Quantos ml um RN de 1 mês mama por vez? E um RN de 2 meses? E de 3? Meu RN mama... Não, peraí. Meu RN de 1 mês mama 1 hora seguida. Que pergunta boa, gente. Eu adoro essas perguntas que todo mundo gostaria de fazer. Então vamos lá. Primeiro, característica de um bebê recém-nascido. Recém-nascido é até 15 dias de vida. Depois dos 15 dias ele é um bebê, tá? Ele é um bebê pequeno, mas até 15 dias de vida ele é um recém-nascido apenas e ponto final, tá? Então não existe RN de 1 mês, nem RN de 2 meses, nem RN de 3 meses, nem RN de 24 meses, né? O RN é 15 dias. Com relação a essa pergunta muito maravilhosa que todo mundo tem vontade de fazer, a resposta é não sei. Por quê? Porque cada bebê vai fazer uma pressão intraoral diferente. Cada bebê vai colocar sua língua para fora de um jeito diferente. Cada mãe vai ejetar colostro e leite, enfim, numa velocidade diferente, uma vazão diferente. Cada mãe vai ter uma produção diferente. Por isso que não existe padrão, não existe essa resposta. Essa resposta é a resposta de R$1 milhão. Todo mundo queria saber. Todo mundo queria uma reguinha aqui na teta aqui para ver quanto que tá saindo, sabe? Quanto que tá sobrando na mama depois da mamada. Esse é o projeto
que todo mundo queria executar, acontece que não vai rolar. Não vai rolar porque a gente não vai poder se apegar na quantidade que está saindo do peito, nem na quantidade que está entrando no bebê. A gente vai ter que se apegar pelo comportamento do bebê. Como que eu avalio o comportamento do bebê? Bebê ativo na mamada, bebê fazendo ritmo de mamada, né? Lembra que eu falei ontem, ontem ou anteontem, agora eu já nem lembro mais, do ritmo de mamada? Bebê que pega no peito, solta, pega e solta, pega e solta. Não engrena assim na amamentação, né, na mamada, é um bebê que não tem ritmo de mamada. Agora aquele bebê que pega e vai... É isso que a gente espera do bebê, que ele tenha ritmo de mamada. Que quando a gente olha para aquele bebê mamando, a gente consiga mentalmente imaginar uma música como se ele estivesse dançando ali enquanto ele mama, entendeu? Ele tem ritmo de mamada. É uma dança quase, é um balé quase o que faz o pescocinho dele. É isso que a gente espera do bebê. Depois que ele mama, a gente espera que ele fique relaxado. A gente espera que ele abra as mãozinhas, que ele durma, que à medida que ele for mamando e ele vai relaxando, ele vai virando o zoinho assim pra gente durante a mamada. Depois que ele mamou, que ele relaxou, que ele dormiu, a gente espera que saia também um xixi, a gente espera que saia um cocô. E é isso que a gente vai precisar focar, é nisso que a gente vai precisar focar para observar a mamada do bebê. Não existe número nem de tempo, de quanto tempo que o bebê tem que mamar, e nem de mls, quanto ml sai do meu peito, quanto ml será que eu estou produzindo. Não dá pra gente focar nisso, porque senão a gente vai enlouquecer. A gente precisa focar no comportamento do bebê. Então pensa, se o seu bebê, ele tá vindo, né, que tu falou ali, ó, meu bebê de 1 mês mama 1 hora seguida. Talvez o seu bebê mame 1 hora seguida porque a ejeção de leite a vazão do seu leite esteja fazendo com que ele fique 1 hora interessado. E aí é legal observar se ele realmente fica 1 hora deglutindo, né, mamando, que é muito difícil, ou ele fica pequena parte dessa mamada fazendo mamadas efetivas, né, extraindo leite, e depois ele fica o resto do tempo assim. Porque ele vai passar, sei lá, 3 minutos dessa mamada fazendo mamada efetiva e os outros 57 minutos dessa mamada fazendo sucção não nutritiva. Tem problema fazer sucção não nutritiva? Não. O problema é quando o bebê faz muito mais sucção não nutritiva do que mamada efetiva, tá? Então, como é que você pode fazer para o seu bebê mamar mais efetivamente? Faz uma compressão mamária aí, faz um tchuki-tchuki aí no peito enquanto ele tá mamando, que daí deixa ele mais ativo, vai jogar um leitinho na boca dele para ele ficar mais ligado. Troca de peito quando você sentir que ele ficou desinteressado por aquele peito e taca a compressão mamária naquele outro peito também, porque assim você potencializa a ingesta do seu bebê, provavelmente vai diminuir o tempo de mamada, porque ele vai engolir muito mais leite em menos tempo, vai talvez aumentar também o intervalo entre as mamadas, porque ele vai ficar mais satisfeito por mais tempo, então tem como a gente ajustar isso para ficar mais confortável pra gente, mas tem tempo certo, tem jeito certo, tem número de minutos, número de ml? Não, não tem. É observar o nosso bebê. Eu até já citei a Ana Paula Paim aqui no ai meu Deus, na live, o cérebro já tá falhando já, aqui nas lives esses dias, porque ela falou uma coisa muito verdadeira. Ela falou assim que um novo aprendizado para nós, mães, né, tá sendo olhar para os nossos bebês, observar os nossos bebês, porque a gente passou a vida inteira aprendendo que só está sob nosso controle se a gente tiver um número, só está sob nosso controle se a gente souber, né, a quantidade que a gente tem. E a gente perdeu essa capacidade de observar a qualidade que tem. A amamentação é muito mais qualitativa do que quantitativa. É quase nada quantitativa. Ela vai ser quantitativa na hora que você tiver lá o número do ganho de peso, da altura, do perímetro cefálico, daí você taca lá naquele gráfico que tem na carteirinha de saúde, ali ela vai ser quantitativa. Mas no restante do tempo ela é qualitativa, é você observar o comportamento do seu bebê, é você entender, cara, mas se ele tá acordando de meia hora, talvez a mamada não seja efetiva. Mas se a mamada foi efetiva e mesmo assim tá acordando de meia hora, talvez ele tenha algum outro desconforto. O bebê é aquele serzinho que nasce sem manual, e a gente na prática, sabe? Na lida, todos os dias, olhando para aquele bebê e fazendo aquele emoji assim para tentar entender o que esse bebê quer, né? E é assim que a gente vai aprender a lidar com ele, se relacionar com ele. Então vamos lá.
Peito pequeno com bico plano. Como evitar possíveis complicações? Se informando, primeiro de tudo, de quais são as eventuais dificuldades que você vai sentir na hora da amamentação, né? Porque peito pequeno, como eu falei agora há pouco, com relação à produção, isoladamente peito pequeno não quer dizer nada. Talvez na questão do posicionamento do bebê, você tenha posições que você vai preferir fazer, vai ter mais facilidade em fazer, e algumas posições que vai ter menos facilidade de fazer. Então, primeira coisa é isso. E mamilo plano, mesma coisa. Entender quando é que o mamilo plano atrapalha, quais são as características do mamilo plano que fica mais fácil do bebê pegar, né? Se o mamilo, a areola são elásticos ou são mais enrijecidos. Quando é mais enrijecido fica um pouco mais difícil, quando é mais elástico, em geral o bebê dá conta, especialmente porque lembra que os outros 50% da amamentação são o bebê tem que fazer a parte dele, botar a língua pra fora, abocanhar, puxar o mamilo pra dentro. Então assim, lembra de pegar a tua realidade, né, a questão do peito pequeno e do mamilo plano, e ver o que eu, como mãe que tem um peito pequeno e um mamilo plano, posso fazer para facilitar a vida do meu bebê. Se informa a respeito disso, se informa como você vai oferecer o seu peito para o seu bebê, de que maneira você vai fazer a preguinha para o seu bebê conseguir pegar, de que maneira você vai estimular o seu bebê para ele abrir um bocão para ele conseguir pegar, e aí joga para o universo e deixa o seu bebê fazer a parte dele, tá? Então a melhor maneira de você evitar possíveis complicações é já ter consciência do que pode te dificultar na amamentação e de como que você vai manejar isso, tá bom? Vamos lá. Ai, gente, recebi uma muito linda que eu vou ler para vocês porque agora ganhei o dia. Você inspira, desafia, apoia, acolhe e impulsiona. Você é muito especial. Ai, adorei! Obrigada. Muito obrigada mesmo. Ó, tem uma aqui bem interessante, ó. Meu bebê soluça toda vez que mama. Será que é normal? Olha só. Lembra que o bebê soluçou pra caramba lá na barriga já, né? Ele, né? A gente quando tava gestando, a gente sentia o bebê dando uns pulinhos dentro da nossa barriga, certo? Então, é comum a gente ver o nosso bebê recém-nascido soluçando também. Se ele soluça em absolutamente... não, pera, primeiro deixa eu explicar o que é o soluço, né? O soluço, em geral, ele vem de algum descompasso dos músculos do diafragma, né? Então, muitas de nós observamos que, por exemplo, quando o nosso bebê arrota, né, ele deu um arroto, aí ele meio que se assusta e ele começa a soluçar depois disso, né? Então, o que o bebê precisa para ele parar de soluçar, lembrando que o soluço não dói para o bebê, né? Não agonia o bebê como agonia um adulto. O que o bebê precisa para parar de soluçar é ele de novo fazer uma... me fugiu a palavra aqui, mas é como se ele fosse coordenação. É de novo fazer uma coordenação da respiração, deglutição, né? Da sucção, respiração, deglutição. Quando ele coordena de novo, geralmente ele faz isso na mamada, ele em geral faz passar o soluço, né? Quando ele volta a coordenar esses músculos. Exatamente, ó. A Amamentar BH tá falando aqui, ó. Quando o meu bebê soluçava, eu colocava no peito novamente e parava. Exatamente isso. Quando a gente coloca o bebê no peito de novo, ele vai ter que coordenar a respiração, sucção, deglutição e tal, e aí ele vai parar de soluçar. Agora, eu acho sempre legal observar se isso é uma coisa que está acontecendo em todas as mamadas, se não necessariamente está relacionado com a questão do arroto, e se esse soluço você percebe que está relacionado com algum desconforto, né? Por exemplo, eu amamento meu bebê, aí eu coloco ele para arrotar, ele não arrota necessariamente, mas daqui a pouco ele já começa a soluçar, e eu percebo que ele fica engolindo, ele fica agoniado. Então, observa os sinais que o teu bebê tá te dando. É só um soluço e o restante tá tudo bem para ele? Então, provavelmente é só um soluço. Agora, é um soluço, mas parece que ele tá irritado, parece que ele tá agoniado, parece que tá voltando alguma coisa? Pode ser refluxo. Então, é isso, tá? Não tem certo e errado, não tem diagnóstico fechado. O negócio é observar o contexto, os outros sinais que o teu bebê tá te dando, tá bom? Ó, essa aqui é interessante também, ó. Fale sobre a evolução da eficiência da mamada dos bebês. Muito boa pergunta. Uma coisa que muita gente me pergunta é se quando eu imito, né, o bebê mamando, assim, essa coisa que eu faço, né, que o bebê mama efetivo, se isso acontece na fase de colostro,
com um bebê recém-nascido. E não acontece assim na fase de colostro. Por quê? Porque o colostro é em pequeno volume, porque o bebê não vai dar grandes goles de colostro, né? Ele vai dar pequenos goles, ele vai vir com mais frequência para o peito, enfim, ele vai fazer isso de uma maneira muito diferente daquilo que ele faz quando tem jatos de leite saindo do peito da mãe, né? Então, primeira coisa que é legal observar é que a maneira como o bebê se comporta na mamada, lá na fase de colostro, é diferente da maneira como o bebê se comporta na mamada depois que desce o leite. A gente precisa, nos dois casos, que o bebê esteja interessado. Essa história de fica pega e solta, pega, briga, empurra, solta. Isso a gente não espera em nenhuma dessas fases, tá? A gente espera o bebê interessado, plugado no peito, beleza? Agora, a evolução da eficiência da mamada, ela acontece à medida que o bebê for ficando profissional daquele negócio ali de mamar, né? O bebê nasce, a maioria dos bebês saudáveis nascem sabendo sugar, mas eles não sabem necessariamente abrir a boca, né? Tanto assim que quando a gente traz o bebê, a gente só mostra, né? Só expõe o bebê aqui a nossa mama, sem facilitar a vida dele, o que ele faz? Pega o mamilo, né? Porque ele não sabe que ele precisa abrir um bocão para conseguir extrair bem o leite. À medida que ele for sendo trazido para a mama, a gente vai fazendo um sanduichinho para ele pegar a maior porção de areola possível. Ele vai abrindo um bocãozão e vai se dando conta de que quando ele abre a boca e consegue colocar a língua para fora, ele extrai mais leite do que quando ele pega pequenininho, e aí ele não extrai quase nada, se irrita. Ele vai adquirindo aquela inteligência para saber que se eu quero fazer esse negócio direito e se eu quero o fluxo de leite que é bom pra mim, eu tenho que abrir um bocão, eu tenho que botar a língua pra fora, eu tenho que fazer o mamilo da minha mãe tocar aqui atrás. Ele vai se dando conta disso e ele vai virando um mamador profissional. Além disso, ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele também vai ganhando habilidade para abrir cada vez mais a boca vai aumentando também de tamanho, e isso vai facilitando muito a vida dele. Então, na real, essa é a evolução da eficiência na mamada dos bebês. Os bebês vão começando a entender que eles têm que abrir bem a boca, e claro, isso sempre à medida que a gente ensina, tá? A maioria dos bebês não vai aprender a abrir um bocão se você não mostrar para ele que ele tem que abrir um bocão para mamar bem. A maioria dos bebês não vai abocanhar parte da areola e todo o mamilo se você não fizer esse trabalho por ele e ir mostrando no início para ele que ele precisa abrir um bocão para mamar. E à medida que ele for fazendo isso, ele vai ficando cada vez melhor nesse negócio, a ponto de que chega um momento da amamentação, e daí esse momento varia muito de mãe para mãe, mas em geral no final do primeiro, segundo mês, a gente começa a trazer o bebê para o peito e ele já vem... né? Ele já vem espertão abrindo a boca porque ele já sabe que esse é o jeito certo de mamar. Esse aqui é interessante também. Bolinha branca no mamilo e areola esbranquiçada. Ducto entupido ou candidíase? Olha, sem avaliar presencialmente, é impossível te dizer, tá? Seria só um palpite realmente, né? E eu sou muito contra essa história de palpite, mas já que você está perguntando o que pode ser um, pode ser o outro, ou pode ser os dois, tá? A característica do ducto entupido é a característica mais comum, né? Uma bolinha na ponta do mamilo branquinha, como se fosse uma pelezinha que tivesse cheia de leite ali por baixo. Às vezes o ducto entupido tá lá no meio da mama, então essa bolinha não aparece lá na ponta do mamilo, né? Fica um nódulo lá dentro da mama, mas não aparece essa bolinha na ponta do mamilo represando o leite. Então, bolinha na ponta do mamilo pode ser sim ducto entupido, bolinha branca, né? Mas pode ser muitas outras coisas, né? Porque cada bolinha branca tem uma característica diferente, né? Em geral, o ducto entupido está associado com dor na hora de amamentar, uma dor assim que judia assim da gente, uma dor que vem de dentro da mama assim na hora de amamentar. E a areola esbranquiçada geralmente é quando fica meio descolorida, assim, sabe? A nossa areola ela tem uma coloração meio que uniforme. E quando rola candidíase mamária, uma das características da candidíase, né, pode ser a descoloração de parte da areola, como se tivesse uma mancha meio rosada, assim, né? Meio descolorida na areola. Então pode ser isso também uma característica da candidíase, além de muitas outras, né? Candidíase pode também dar sensibilidade extrema na região da areola e do mamilo, microfissuras, assim, como se a gente tivesse passado uma esponja e aí ele tá bem judiado, assim, sabe? Pode dar coceira, pode ter sintomas no bebê também, como bolinhas brancas dentro da boca, pode ter
um desses sintomas, e aí a gente acha que não é candidíase porque não está relacionado com os outros sintomas, então a candidíase ela é muito traiçoeira. E na maioria dos casos, a gente só consegue fechar diagnóstico, a gente não, os médicos, né? Só conseguem fechar diagnóstico de candidíase depois que trata, né? E aí a candidíase passa, depois que cura, né? Então, ela é bem difícil de diagnosticar. Mas olha só, resumindo, se esse for seu caso, tá? Se você tá com uma bolinha branca na ponta do mamilo e a areola esbranquiçada, eu te sugiro fortemente que você procure apoio de um profissional da amamentação para te orientar, tá? Porque pelo jeito você tem duas tretas aí pra resolver na mama e são duas tretas que são bem dolorosas. Então eu sugiro fortemente que você procure ajuda, tá bom? Agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que rolaram nas frases, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos lá. A Amanda Mambrum. Ela perguntou, como faz para participar? Eu quero, onde eu acho? Eu acho que você está falando da plataforma de casais grávidos, né, Amanda? Amanhã, quem se inscreveu na minissérie Eu Vou Amamentar, amanhã vai receber por e-mail todas as informações, o link do vídeo onde eu explico todos os detalhes a respeito da plataforma de amamentação para casais grávidos, o conteúdo que vai ser exposto, quais são os bônus, tem bônus especial amanhã, só para quem entrar na plataforma na segunda-feira, tá? Porque senão eu não dou conta. Então é só amanhã um bônus mega especial do meu auxílio virtual na primeira semana de vida do bebê. Também vai ter detalhes dos valores e até da garantia, porque tem garantia de 15 dias. Quem entrar na plataforma não gostar, né, viu ali e durante 15 dias não gostou do conteúdo, é só solicitar o dinheiro de volta que eu devolvo sem nenhum problema e eu coloco essa garantia assim de coração aberto, porque eu acho que ninguém é obrigado a gostar e é porque eu acredito muito naquela plataforma, acredito muito que ela transforma a amamentação das pessoas. Então, não tem risco nenhum, né, para os casais grávidos que quiserem se informar por meio da plataforma, tá bom? A Jaqueline falou, vem com ele, adoraria te conhecer pessoalmente. Mas eu vou, calma, Jaqueline, a gente ainda vai marcar um café em Luxemburgo. Me falaram que depois de amamentar era bom passar o próprio leite, porque ajuda o peito não ferir. É verdade? O próprio leite ele ajuda a hidratar. Se tiver ferida, ele também ajuda no processo de cicatrização, porque o leite ele é uma substância muito fantástica do ponto de vista de que tem muitas coisas boas ali para ajudar a gente a regenerar, sarar as feridas, né? Para prevenção, em geral, ele não vai ter assim uma relação direta, tá? Mas como o leite ajuda a hidratar aquela região ali, você pode passar sem nenhum problema. Se você sentir que a região da areola e do mamilo está ressecada, quiser passar sempre o seu leite naquela região ali depois das mamadas, pode fazer, que é excelente, tá? Eu adoro quando alguém me pergunta se pode passar o leite. Porque muitas vezes a gente fica, eu posso passar pomada? Que pomada que eu passo para evitar? A gente está sempre pensando no que a gente vai comprar, né, no que a gente vai adquirir para resolver os problemas. Quando alguém me pergunta se pode passar o leite, eu penso, passa, porque o leite é maravilhoso. Então vamos lá. Eu estou grávida e estou morrendo de medo de tantas amigas falarem que dói. A Suelen Bretas falou isso. Suelen, eu acho que a maioria das mulheres vai sentir algum desconforto, né, para amamentar. Eu acho que é ilusão a gente pensar que para todas as mulheres tem que ser uma coisa super fluida, super leve, maravilhosa desde o início. Imagina que você nunca teve alguém plugado, né? Se você está no seu primeiro filho, nunca teve alguém plugado com tanta frequência, esticando o seu mamilo de tamanho ali dentro da boca dele, salivando em cima do seu mamilo com tanta frequência, todos os dias, tantas horas por dia, né? Pelo menos 8 vezes por dia. Então, assim, algum desconforto vai rolar, sabe? Se não for um desconforto relacionado necessariamente à mamada, vai ser um desconforto relacionado a essa mudança drástica que é a chegada de um bebê na nossa vida, né? E qual que eu acho que é a diferença maior, assim, da nossa percepção? Eu acho que quando a gente sabe o que pode acontecer, sabe como manejar eventuais desconfortos, dificuldades, ou até mesmo sabe o que esperar desse desafio, né? Sabe, não, é assim mesmo, ou então, não é assim, mas eu sei mais ou menos quando é que vai mudar, muda completamente a nossa noção do que está acontecendo, sabe? Assim, eu gostaria de fazer um comparativo com alguma coisa que a gente conseguisse prever. Eu olhei pra minha unha agora e eu lembrei que volta e meia eu faço a unha.
e aí eu tô lá fazendo a minha unha, e aí a manicure às vezes ela pega assim na minha cutícula de um jeito que eu penso, meu Deus, ela vai fazer um bife. Mas aí não, beleza, ela não faz um bife. Daí ela vai continuando fazendo a unha e eu vou tendo aquela noção assim de que não, ela tá fazendo assim porque ela tá tirando bem a cutícula. É assim mesmo o processo pra depois a unha ficar bem bonita. Eu acho que a amamentação é esse sentimento, entendeu? Tu tá passando ali pelo desconforto e tu tá o tempo todo calculando se aquele desconforto tá certo ou não tá certo, tá certo ou não tá certo. E o tempo todo vendo se o objetivo final vai ser alcançado. Eu sei que foi tosca o meu exemplo da unha, mas foi a primeira coisa que eu pensei agora. É isso. Se você souber o que esperar, fica muito mais fácil de encarar aquele desafio ao longo do caminho, tá? Como amamentar gêmeos? O ideal é os dois ao mesmo tempo? A Lari que perguntou isso. Muito boa tua pergunta, Lari. Olha, do ponto de vista da ejeção de leite, da praticidade, da tua disponibilidade, sim, amamentar dois ao mesmo tempo é o ideal. Por quê? Porque primeiro que você vai gastar metade do tempo, né, para amamentar. Se você for amamentar os dois separadamente, você vai passar o dobro do tempo amamentando, certo? Além disso, quando você posiciona os dois, um bebê, a gente no início da amamentação, ali até os 3 meses, mais ou menos, a gente tem o que chama de reflexo bilateral. Então, quando você posiciona os seus dois bebês para mamarem ao mesmo tempo, um bebê suga e dispara o reflexo no outro peito, e o outro bebê suga e dispara o reflexo no outro peito. E isso ajuda, um irmãozinho vai ajudando o outro a mamar. Isso é especialmente vantajoso quando um bebê gemelar é muito maior do que o outro, né? Nasce um que é mais frágil, que é menorzinho, e aí o outro que tá super parrudo, super gordinho e que tem mais força para mamar. Quando bota os dois no peito ao mesmo tempo, aquele que suga com mais força, ele em geral vai ajudar o irmãozinho que suga de um jeito mais delicado e tal. Então é muito vantajoso colocar os dois bebês ao mesmo tempo para mamar. Agora, é vantajoso, mas não é fácil. Então, é legal você ter, primeiro, rede de apoio. Nos casos de amamentação de gemelar, eu acho bem legal ter uma almofada massa de amamentação. Eu acho que precisa, assim como eu digo para as mães que estão grávidas de um bebê, que não necessariamente elas vão precisar de uma almofada de amamentação, porque tem muita gente que se dá melhor com travesseiro do que com almofada de amamentação. Para mãe de gemelar eu digo, cara, é muito provável que você vá precisar de uma almofada boa de amamentação para amamentar os dois ao mesmo tempo. Então eu acho legal considerar a almofada e especialmente rede de apoio, para você conseguir posicionar os dois bebês. Isso no início, tá? Porque depois que você pega o jeito... Nossa, uma vez eu vi um vídeo muito bom de uma mulher que é mãe de gêmeos e ela fez assim, tipo, ela fez um QG assim pra ela, sabe? Um quartel-general assim no sofá pra ela amamentar os dois ao mesmo tempo. Então ela tinha um lugar onde ela botava um aqui do lado direito, o outro aqui do lado esquerdo, ela sentava no meio, ela botava a almofada, aí ela puxava um, plugava, aí sem sair daquele peito ela puxava o outro, plugava, amamentava os dois, enquanto um mamava ela tirava o outro para rotar aqui, e aí botava de volta na almofadinha dele. Então assim, você vai pegando o jeito de fazer isso, sabe? Mas no início é difícil, tá? Então é legal ter apoio. A minha filha tem 1 mês e só mama 10 minutos. Eu tenho que tirar sempre um pouquinho na bombinha porque o peito fica muito duro. Quem falou isso foi a Tatiana. Tatiana, de repente fazer uma compressão mamária durante a mamada pode fazer a sua filha mamar efetivamente, mais efetivamente, né? E extrair todo o leite que ela necessita. E eu acho legal de falar o seguinte, ó, se ela estiver mamando 10 minutos e ela estiver bem com esses 10 minutos, estiver se desenvolvendo bem, extraindo tudo que ela precisa nesses 10 minutos, toda vez que você, depois da mamada dela, você extrai com a bombinha, você tá dando pro seu cérebro a mensagem de, ó, calma aí que tem mais esse tanto aqui da bombinha para sair. Vamos produzir pra minha filha e pra bombinha. É essa a mensagem que você manda pro seu cérebro toda vez que você pluga a bombinha depois da mamada, tá? Que tem que produzir pra filha e pra bombinha. E você vai estar sempre produzindo mais do que a sua filha realmente precisa. Tem problema? Não. Se pra você estiver tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você tá confundindo o seu cérebro. Fica muito mais difícil de finalmente o teu corpo entender quanto que de fato tem que produzir pra tua filha. Então talvez valha mais a pena tentar deixar ela fazer essa regulação, tentar outras medidas de alívio depois da mamada pra dar conta, né, desse leite que você vai sentir aí nos primeiros dias que vai sobrar na mama. E aos poucos deixar o seu corpo se resolver sozinho, né? E dar conta de regular essa produção de leite. Vamos lá. Ouço muita coisa sobre preparar o seio antes do parto. Isso é realmente necessário?
E o que fazer com as fissuras? Quem perguntou isso foi a Flávia. Flávia, eu não sei se você está inscrita na minissérie, se você não tiver, hoje é o último dia para se inscrever, tá? E na nossa minissérie a gente tem uma comunidade secreta lá no Face, onde foram postadas todas as lives. Tem o episódio 1, 2 e 3 e todas as lives da semana, hoje é a 7ª. A gente focou muito nesse assunto essa semana. A live 1 foi especialmente a respeito dessa questão de preparação das mamas e o episódio 1 e 2 também a respeito de preparação das mamas. A gente falou assim demais a respeito desse assunto e por que a preparação das mamas não é necessária. E uma outra coisa que eu foquei bastante, que eu vou aproveitar aqui o gancho da Flávia para falar, é que a gente tem a tendência de, quando a gente está gestando, né? A pergunta que eu mais recebo é essa assim, ó. Eu vou ter bebê, o que eu passo para fissura? Eu vou ter bebê, o que eu faço quando a minha mama empedrar? A gente está sempre pensando na resolução de um problema que já está estabelecido. E pouca gente para pensar que a fissura não é uma etapa da amamentação. Empedrar a mama, a mastite, não é uma etapa da amamentação. A gente não precisa passar por isso se a gente tiver informação. Então, eu acredito muito que a gente precisa mudar, virar essa chave da preparação para a chegada de um bebê. A chave que a gente tem que virar é no sentido de se prevenir. O que eu faço para evitar a fissura? O que eu faço para evitar que a minha mama encha demais? Para evitar a fissura, eu preciso priorizar que o meu bebê pegue direitinho, se posicione de frente para a mama, mame efetivamente, abra um bocão. Se eu fizer isso tudo, assim, 90% de chance de que seu bebê mame muito bem e não provoque nenhuma fissura no seu mamilo. Por que 90%? Porque estamos falando de uma relação e tem um bebê aí na jogada. E às vezes esse bebê pode vir, sei lá, com a língua presa, e se ele tiver língua presa, pode ser que ele te machuque mesmo fazendo a sua parte, né? Mesmo posicionando certo, mesmo fazendo o bebê abrir a boca, mesmo você fazendo tudo que deveria, ainda assim pode ter alguma intercorrência e que vai precisar da atenção de outros profissionais. Mas entende? A gente precisa fazer aquilo que está sob o nosso controle para prevenir. Se a gente entende que inevitavelmente vai acontecer a fissura, a gente já fica esperando pela fissura. A gente já começa a amamentar tudo errado, já esperando pela fissura, aí quando chega a fissura você fica ali se lascando para conseguir amamentar o bebê com o peito fissurado, tentando cicatrizar, daí você vai atrás de quem faz laser, né? Porque só o laser vai curar a fissura. Não, ninguém precisa do laser. Ninguém precisa de ter profissionais que façam laser na sua cidade se você prevenir a fissura antes. É claro que o laser é maravilhoso, é claro que é uma mão na roda para quem já está com a fissura, mas a gente precisa pensar no antes, a chave tem que virar antes. Quero prevenir a minha fissura, quero prevenir os meus problemas da amamentação. Uma outra pergunta que eu recebo muito, o que eu faço se o meu bebê não ganhar peso suficiente? Cara, o seu bebê não ganhar peso suficiente é uma coisa lá da frente. Tem outras coisas que você pode fazer antes para garantir que ele vai ganhar peso suficiente. Você pode pensar na compressão mamária, você pode pensar em aprender a avaliar uma mamada efetiva, aprender a avaliar se o seu bebê está mamando, está extraindo leite, como que é o ritmo de mamada. Percebe que tudo isso vem antes da questão do ganho de peso? Se você prevenir, se você aprender a deixar o seu bebê ativo na mama, quais são as chances de ele chegar lá na frente, né, com 10 dias, ali na primeira consulta com o pediatra, e o pediatra te dizer, olha, arrasou, tá maravilhosa a amamentação? São enormes, né? Agora, se você não sabe qual é o comportamento que o bebê tem que ter na mamada, se você não sabe como posicionar o seu bebê na hora da amamentação, como fazer o seu bebê abrir a boca, como avaliar qual é o ritmo de mamada, as chances são de que chegue naquela primeira consulta com o pediatra e o pediatra te dê um cagaço, ele te diga, meu, teu bebê perdeu peso, perdeu mais que 10%, não tá recuperando no ritmo certo, né? Não é uma mensagem especialmente para a Flávia que perguntou isso, porque a pergunta da Flávia é a pergunta de todas as mães, todas. E eu gostaria muito que a gente mudasse esse... chamam de mindset, né? Eu não sei como é que é o nome em português esse negócio, assim. Mas esse pensamento, sabe? Esse raciocínio da amamentação. A gente não precisa esperar pelo pior. A gente não precisa passar por perrengue para aprender, né, a amamentar direitinho. A gente pode fazer isso de um jeito gostoso desde o início, tá? Então vamos lá. Minha filha tem 1 mês e eu tenho que tirar o leite sempre que ela vai mamar, porque fica do... essa eu já respondi, foi a Tatiana. No caso de hipoplasia mamária, o que pode ser feito além de surra de teta para ajudar na produção? No caso de hipoplasia mamária, a gente tem uma insuficiência de glândulas que produzem o leite, né? Então, a mãe que tem já diagnosticada hipoplasia mamária, para ela talvez seja interessante pensar já durante a gestação a respeito de
ordenha pré-natal, né, para estimular a produção de colostro. Durante a gestação, ela também precisa saber que ela faz parte, sim, de um grupo de risco, que pode ser que no momento de estabelecer a amamentação, ela sinta que o bebê não está mamando efetivamente, não está tendo ritmo de mamada, talvez ela precise usar outros artifícios para manter essa amamentação, talvez a amamentação tenha que ser mista, né? Depende muito de cada caso, mas o que eu acredito é que mulheres que têm já diagnosticada hipoplasia mamária, elas precisam na gestação se preparar para as questões que podem acontecer, já se munir de informação, já ter profissionais que possam auxiliá-las nessa fase de pós-parto e se preparar especialmente para observar o bebê, para conseguir saber quantos xixis, quantos cocôs o bebê está fazendo, se aquilo está certo ou não está, se aquilo pode estar relacionado com baixa ingesta ou não, se for baixa ingesta, o que eu vou fazer para estimular mais a minha produção de leite. Considerar que, sim, maiores estimulações podem aumentar a produção de leite e, em alguns casos, mesmo estimulando muito bem, não tem aumentos significativos e a amamentação vai ter que ser mista, tá? Então, acho que é considerar os cenários possíveis do pós-parto. Lindona, como eu amo o seu trabalho. Obrigada. Mamães Amigas Consultoria. Obrigada. Se eu congelar 100 ml de leite materno, quando eu descongelar, posso aquecer só 50 ml e deixar os outros 50 ml na geladeira para aquecer depois? Pode fazer isso sim. Agora, se você aquecer todos os 100, você vai ter que usar todos os 100, se não usar, tem que jogar fora o que sobrar, tá bom? Estou de 14 semanas e estou pensando em afogamento durante a mamada. Como proceder? Amanda, que bom que você está pensando isso durante a mamada. Sabe o que eu percebo na prática? Que quando a gente fala de engasgo com as mães, né, e pais na gestação e no pós-parto, sabe o que eu ouço? Ai, não quero nem pensar nisso. Ai, não quero nem pensar nessa possibilidade do meu bebê engasgar porque eu não vou saber o que fazer. Não, você tem que saber o que fazer. É nossa obrigação como mães e pais sabermos o que a gente vai fazer quando o nosso bebê engasgar. Porque muitas vezes não vai dar tempo de chamar o socorro. Você precisa dar conta desse negócio aí sim. Depois você cola as placas. Depois você chora, depois você se desespera, porque né, a gente vai se desesperar mesmo. Eu já tive filho engasgando e, meu Deus, depois eu pirei o cabeção. Eu achei que eu nunca mais ia conseguir dormir na minha vida. E a gente dorme, tá? Mas a gente precisa, naquele momento, sair do nosso corpo, olhar a situação de fora e entender o que tem que fazer no desengasgo do bebê, tá? Então, o que eu te sugiro? Se prepare durante a gestação. Tem uma cartilha que eu acho muito maravilhosa, que pra mim é minha cartilha de referência na minha orientação para os pais e para as mães. Inclusive essa cartilha tá lá na plataforma de amamentação para casais grávidos. Eu também faço a simulação na minha boneca, que é a cartilha da USP. Bota lá no Google, cartilha desengasgo USP. Lá naquela cartilha tem todo o passo a passo para desengasgar um bebê. Inclusive, o primeiro, né, as primeiras fases do desengasgo, até quando o bebê está desacordado, tem tudo lá, todo passo a passo, em que momento você liga para os bombeiros. Gente, assim, a gente precisa saber. Esquece esse negócio de, ai, se Deus quiser não vai acontecer. Não, é o seu bebê. Se Deus quiser não vai acontecer, mas se acontecer você tem que saber o que fazer, tá bom? Porque é você e o seu bebê que vão estar ali naquele momento, tá? Vamos lá. Precisa fazer alguma preparação na gestação para amamentação? Sim, precisa. Uma preparação aqui, ó. Uma preparação de informação. Você precisa saber o que pode acontecer no seu pós-parto, nos primeiros desafios na amamentação, né? Para lidar com isso com mais tranquilidade, né? E acabar não tomando decisões que depois vão te fazer se arrepender depois, tá? Mas com relação à preparação das mamas, não precisa absolutamente nada. Quando meu bebê... Ah, tá, ela já falou. Amamentar BH. Quando meu bebê soluçava no peito... Quando meu bebê soluçava, colocava no peito e parava. É isso aí. Ouvi dizer que se o bebê golfar no meu peito, pode criar ferida. Procede? Quem falou isso foi a Ingrid. Gente, tem umas coisas assim que é interessante, né? Que é cultural mesmo, né? Não fere, pode ficar tranquila. Inclusive é muito comum o bebê golfar, arrotar no peito, né? E especialmente aqueles bebês mais gulosos que estão ali, daqui a pouco ele vai sentir necessidade de colocar pra fora o que sobrou. E tem também uma pergunta que eu já recebi também. Se o bebê arrotar no meu peito, o leite seca? Não seca, tá, gente? Não seca, senão, meu Deus do céu, não tinha mais mulher com leite nesse mundo, porque bebê arrotar no peito é uma coisa super comum, tá?
Bebês prematuros, consequentemente, vai ter uma pega mais difícil? Depende, Letícia. Depende, porque às vezes é um bebê prematuro que já nasceu pequenininho, que ele vai ter mais dificuldade mesmo de abocanhar, né? Ele vai ter uma sucção mais débil, ele vai ter menos interesse. Sucção débil, quando a gente diz, é uma sucção fraquinha, né? Ele vai ter menos interesse pelo peito. Pode ser mais difícil fazer a pega, mas não é necessário, tá? Uma coisa não tá diretamente relacionada com a outra não, tá bom? Eu acho que para o bebê prematuro, talvez o que a gente precise focar mais é em dar um suporte legal para ele conseguir se organizar na mama. Porque como em geral ele é um bebê menorzinho, ele é um bebê mais molinho, né, mais levinho, ele pode ficar meio desengonçado na mama. Então a gente conseguir alinhar esse bebê na nossa frente, fazer um bom suporte aqui na cervical para ele conseguir esticar essa região aqui, mamar bem, talvez seja muito mais interessante focar, né, nesse sentido, tá? Como fazer a limpeza da mama antes e depois da mamada, de forma a não machucar a mama. Para a gente prevenir a fissura na mama, a gente precisa focar na pega do bebê, no bebê mamar efetivamente, pegar direito, se posicionar direito para não ficar judiando do nosso mamilo. A limpeza antes ou depois da mamada, ela é absolutamente desnecessária. E, inclusive, em alguns casos, ela pode atrapalhar a amamentação. Por quê? Porque a gente tem esse negócio aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente tem essas bolinhas aqui, ó, ao redor da areola, que são os tubérculos de Montgomery. Os tubérculos de Montgomery são glândulas sebáceas que promovem essa limpeza, essa hidratação, a preparação dessa região ali mesmo para a mamada, tá? Então você não precisa se preocupar, e inclusive quando a gente fica passando muita coisa, e passa hidratante, passa lanolina, passa coisa, a gente atrapalha o trabalho dos tubérculos de Montgomery, tá? Eles fazem esse trabalho já pela gente, a gente só vai precisar de realmente outra coisa se tiver uma fissura, se tiver um problema já estabelecido, tá? Mas se não tiver nada, não precisa lavar não, nem deve. Pode amamentar um bebê de 1 ano e 3 meses após o recém-nascido nascer? Como faz? Recém-nascido sempre mama primeiro? Não necessariamente vai mamar primeiro, mas você precisa priorizar a mamada do bebê recém-nascido, tá? Pode amamentar os dois juntos sem nenhum problema, mas a gente precisa priorizar que o recém-nascido tenha o primeiro contato com o colostro, não para ele pegar o primeiro colostro, mas para garantir que o outro bebê não vai vir imediatamente antes e esvaziar a tua mama, né? Então, assim, deixar que o bebê maior mame depois que o bebê menor estiver satisfeito, tiver feito a sua refeição adequadamente ali na mama. Lembra que o bebê de 1 ano e 3 meses, ele já come, né? Ele já se relaciona com outras pessoas, ele já fala até algumas palavrinhas. Então, esse bebê ele vai ter uma relação diferente com a amamentação do que o bebê recém-nascido, que vive exclusivamente daquele leite ali, tá? Então, a questão é priorizar. Se você sabe que o bebê recém-nascido tá de barriga cheia, tá dormindo, tá descansado, vai demorar para voltar pro peito, pode botar o de 1 ano e 3 meses aí para mamar, para ele se divertir também, tá bom? No início é bem estranho e desconfortável. Eu não sei se a Amamentar BH tá falando isso para essa questão da amamentação em tandem. Vamos ver. Peraí. Isso até... agora eu me perdi aqui. Reflexo bilateral é muito bom para fazer ordenha simultânea e sucção do bebê, exatamente. Muitas mães na volta ao trabalho têm dificuldade, né, de extrair o leite quando estão fazendo armazenamento de leite, né, para o bebê, que vai ficar com um cuidador e tal na volta ao trabalho. E aí quando a gente bota o bebê para mamar num peito e ordenha no outro, em geral sai mais, porque a gente tem um reflexo bilateral. Muito bom. Peraí. Mas o que fazer quando, mesmo após o bebê mamar, a mama ainda continua dolorida? Olha, eu gosto muito de compressa de repolho nos intervalos das mamadas, especialmente no início da amamentação, ali primeiro mês, que a gente ainda está produzindo um baita de um excesso, né, nos intervalos das mamadas, e fazer ordenha de alívio, não esgotar. Ordenha de alívio é diferente de esgotar. Fazer ordenha de alívio só se você sentir assim que ainda continua muito desconfortável e está demorando muito tempo para o seu bebê, né, ainda vai demorar algum tempo para o seu bebê acordar para mamar de novo.
assim, não tem muito parâmetro do que é desconfortável, mas eu gostei de estipular que o desconfortável é quando você está abraçando as pessoas e você sente muita dor. Nesses casos aí, fazer ordenha de alívio pode ajudar. Mas tem que entender que faz parte do processo fisiológico a gente ficar com as mamas meio endurecidas mesmo na descida do leite. Então, lembrar que quanto mais você tirar, mais você vai produzir. Então, se o objetivo é não produzir excessos, não vai ser uma boa ideia ficar o tempo todo esgotando a mama, né? Porque você vai estar o tempo todo estimulando a produção de leite. Então, fazer ordenhas só de alívio, fazer compressinha de repolho com um buraco, né, na areola para não pegar o repolho na areola e no mamilo e não contaminar aquela região, pode ajudar bastante, tá? Mas o que fazer... isso eu já li. É normal sentir aquela fisgada do leite descendo só uma vez durante a mamada? O meu filho tá mamando menos durante o dia e à noite de 2 em 2 horas. Ele tem 4 meses e 12 dias. Quem perguntou isso foi a Morena. Morena. Morena, é super comum. Né? Essa fisgada, ela é a fisgada, é o reflexo de ejeção, né? É o reflexo da ocitocina. Tem mulheres que sentem isso muito claramente, tem mulher que nem sente nada do reflexo da ocitocina e só percebe que está tendo um reflexo de ejeção pelo comportamento do bebê. É bem comum ter um reflexo só na mamada, pode ter um reflexo, pode ter 2, e por isso também que é importante o bebê mamar os 2 peitos, para que ele pegue pelo menos 2 reflexos, né? Então, se você sente que na sua mamada geralmente rola um reflexo por mama, coloca o bebê nos 2 peitos para pegar 2 reflexos, tá? É bem comum, sim. A cada mamada tem que ordenhar a mama que o bebê não mamou? Não. O ideal é você oferecer os 2 peitos por mamada, né? E aí, assim, o bebê estimular os 2 peitos, ele ficar mais satisfeito, ele regular a produção dos 2 peitos. Anne, então uma boa mamada sempre vai ter um xixi e um cocôzinho? Cocôzinho não necessariamente, mas um xixi mais ou menos 1 hora depois, por aí, vai rolar sim, tá? Porque entrou líquido ali, vai sair líquido. O cocô, o processo ele é um pouquinho mais, né, longo, né, o processo de saída do cocô. Então não vai ser necessariamente um cocô por mamada, mas a gente até o final do 1º mês do bebê espera pelo menos um cocô por dia, tá? Isso a gente tem que esperar. Menos de um cocô por dia não é esperado. Se o bebê não fez cocô hoje, amanhã ele tem que fazer até os 30 dias, lembrem, até os 30 dias. Se o bebê não fez cocô hoje, amanhã ele tem que fazer. Se ele não fez amanhã, você comunica o pediatra para dar uma avaliada, porque às vezes isso pode ser sinal de baixa ingesta. Mas o xixi, geralmente ele aparece em torno de 1 hora após a mamada, assim. Você não precisa ficar pensando, né, contando os minutos para ver se vai sair o xixi, porque na hora que você for trocar a fralda, o xixi vai estar lá. Anne, no curso, você ensina a preparar antes para quem fez redução de mamas? Sim, a gente aborda redução de mamas na plataforma de preparação para amamentação. Inclusive, tá lá os casos de redução de mamas são casos especiais. Então, a gente tem um módulo só de casos especiais para quem fez redução, para quem vai fazer cesárea eletiva, para saber o que você pode fazer para melhorar, né, para aumentar suas chances de não ter problemas na amamentação, tá? Então a gente aborda sim a questão de redução de mamas, cirurgias de mamas, enfim, todos esses casos que a gente considera situações de risco para amamentação, tá? Vamos lá. Grávida de 3 meses pode tomar dipirona na veia? Não sei. Não sei porque eu não sou obstetra. Se você estivesse amamentando, eu saberia responder essa pergunta para você, mas grávida eu não sei te dizer não, acho legal você consultar seu médico. Minha bebê tem 7 dias e tem muita dificuldade para se manter na pega. Fica muito irritada, o que eu posso fazer para ajudar? Olha, às vezes a dificuldade do bebê se manter no peito, ela está relacionada ao fato de que o bebê não consegue, ele pluga, mas aí antes mesmo de ele fazer o vácuo já solta, né? Às vezes é porque o mamilo é um pouquinho pequeno, às vezes é uma dificuldade no posicionamento da língua do bebê mesmo. O que eu percebo que pode ajudar muito nesses casos? A gente às vezes posiciona o bebê para mamar, e aí, assim que o bebê abocanha, a gente já solta, né? E faz a posição tradicional e aí o bebê solta. Aí começa aquele ciclo sem fim de posicionar o bebê e o bebê solta. Então, às vezes, se você faz o sanduichinho para o bebê abocanhar e o bebê abocanha e você fica segurando o sanduichinho um tempo, até você perceber que o bebê pegou o ritmo de mamada mesmo, às vezes só isso já vai fazer o teu bebê ficar, estabelecer a mamada, fazer o vácuo e aí conseguir andar com o ritmo de mamada, tá? Então tenta fazer isso.
antes de soltar, né? Percebeu que o teu bebê plugou. Antes de soltar, espera um pouquinho. Fica um tempinho ali segurando para o bebê plugar bem, para ele esticar bem o teu mamilo lá dentro, para ele fazer bem o vácuo. E aí depois você se ajeita, tá? Anne, se tiver um bebê gripado, precisa limpar o mamilo? Não. Não. A não ser assim, que eu tenho um bebê gripado e um outro bebê que eu estou amamentando, ele não está gripado. Daí talvez seja vantajoso, mas eu, por experiência própria, vou te dizer que se o bebê não pegar, né, tá amamentando em tandem, né? Se o bebê mais velho não ou mais novo, não pegar a gripe do irmão pelo peito, vai pegar pela vida, porque um fala na cara do outro o tempo todo, eles estão o tempo todo mexendo no irmão, o tempo todo cuspindo na cara do irmão, né? Assim, à medida que vão falando. Então, assim, muito difícil fazer um bebê não pegar a doença do outro dentro da mesma casa, tá? Mas agora, por o bebê estar gripado, limpar o mamilo, não, porque ele já vai estar ali em contato com a doença, então ele só vai precisar agora dar conta de mandar aquele vírus pra fora. Ah, tá, foi isso mesmo que ela perguntou pro outro mamar. Pode ser vantajoso. Então, ó, eu amamentei em tandem, né? Eu tenho 3 filhos, um bem pertinho do outro, assim. E uma coisa que os médicos sempre me falavam é assim, mantém fulaninho e fulaninho longe, né? E deixa o irmãozinho, não deixa o irmãozinho ter contato com ele. Gente, um pediatra que fala isso para uma mãe de 3 crianças pequenas, ele não entende bulhufas do que é ter filho, né? Porque assim, se você mora na mesma casa que os seus 3 filhos e o seu marido, como que você vai proibir ou o tempo todo controlar que o seu filho pequeno entre em contato com o seu outro filho pequeno? De modo que não passe doença um pro outro. Vai passar, gente, pelo amor de Deus, não tem como fazer isso não. Deixar um menino de 1 ano com máscara, não tem como, sabe? É inviável para uma vida de mãe. A gente precisa trabalhar com a realidade, né? Então, o menino menor vai ter que criar uns anticorpos aí meio forte para tentar combater essa gripe. Se o leite de uma mama estiver muito tempo represado porque o bebê não mama, pode ordenhar e utilizar esse leite para o bebê? Com certeza, com certeza. Se esse leite estiver muito tempo parado, inclusive pode começar a desencadear sintomas de mastite. Então, para você evitar sintomas de mastite, não deixe o leite parado muito tempo na mama. Ou coloque o bebê para remover, ou então ordenhe, né? Se for um caso específico aí, e pode oferecer esse leite para o bebê sim. Dei mamar Dei mamar em só peito porque o outro machucou demais, mas agora voltei a dar mamar no peito e agora o peito tá menor. E não tem bico. O que eu posso fazer? Oferecer ele com mais frequência. Quanto mais você oferecer, mais ele vai produzir, tá? Então, foi até legal, a Jéssica que falou isso, foi até legal você falar isso, Jéssica, porque às vezes a gente cai na cilada de... minha mama tá machucada, então eu vou oferecer só o outro. E não faz nada com aquela que tá machucada. Não remove o leite que tá ali. Se a nossa produção, ela acontece de acordo com a remoção do leite da mama, e a gente não remove o leite da mama, o que acontece com a produção? Cai. Então, enquanto a gente estiver poupando uma mama por conta da fissura, pelo menos uma ordenha manual você tem que fazer em todas as mamadas, tá? Para garantir que a sua produção fique protegida, mesmo que você não esteja colocando o bebê no peito, beleza? Vamos lá. O que fazer quando o bebê não arrota com facilidade? Se ele não arrota com facilidade, é porque provavelmente ele não tem um arroto para sair. Porque o que acontece? O arroto é um ar que entrou, né? É um ar que entrou ou no choro, ou na mamada, né? Em geral, quando o bebê demora muito para pegar, ele fica assim... Ele fica ali engolindo ar. Ou então, quando o bebê pega e aí ele mama assim... Entrou um ar ali durante a mamada. Ou um bebê que chora bastante durante o dia, no choro, ele também vai engolir ar. A gente engole ar na vida, assim, né? Se o seu bebê não arrota, não tem necessidade de arrotar, em geral é porque ele fez esse controle muito bem e não engoliu o ar, tá? Então não se preocupe com isso. O nosso papel é muito mais no sentido de oportunizar que o bebê venha pro peito e arrote, se ele quiser, do que de obrigar o bebê a arrotar. Até é bem interessante isso, porque tem muita mãe que fala, nossa, eu fico ali um tempão, dando aquelas batidinhas nas costas e, daqui a pouco quando eu vejo meu bebê já tá chorando de novo, já tá querendo mamar de novo. Cara, talvez ele esteja chorando de novo, porque ele já tá de saco cheio de você ficar batendo nas costas dele pra ele arrotar e não tem arroto pra sair. Então, assim, oportuniza, verticaliza o menino, deixa uns 20 minutinhos verticalizado, não saiu, tá tudo bem, não precisa sair, tá bom? Os mamilos serão higienizados
no banho da mãe apenas? Ou é preciso ter algum cuidado entre uma mamada ou outra? Apenas no banho, apenas com água, sem sabonete, sem hidratante, sem óleo, sem nada. E não precisa ter nenhum cuidado entre uma mamada ou outra. Gente, falta só 20 segundos. Muito obrigada pela participação de vocês nessa semana. Amanhã abre então as inscrições para amamentação para casais grávidos. Eu espero vocês lá na plataforma. Um grande beijo. Até mais. Tudo de bom para vocês.